Olá pessoal, eu sou Wesley Durães, acadêmico do curso de jornalismo da Univale e produtor de podcasts no Núcleo de Inovação Tecnológica da Univale, o Uninova. E hoje eu vou mostrar para você como fazemos um podcast e de que forma você pode se organizar para evitar erros. Lembrando que não existe uma regra fixa para se criar um podcast, mas existe um passo a passo que pode evitar falhas e pode otimizar o seu tempo de produção, que eu vou te mostrar tudo agora. Vamos lá? Pessoal, aqui no primeiro passo você deve encontrar um nicho para o seu podcast, um tema de seu interesse que você tenha certo conhecimento ou que ninguém ou poucas pessoas tratam sobre. Mas além disso, você tem que encontrar um potencial de crescimento para essa temática. Um exemplo para isso é Viagens ao Espaço, um podcast sobre os bastidores do dia a dia dos astronautas. Se você pesquisar, você não vai encontrar um podcast ligado a isso ou que aborde esse tema. E ele, por ser inédito, tem um grande potencial de crescimento, porque levanta muita curiosidade do público. Imagina só você poder conversar com um astronauta e saber o dia a dia dele. Pessoal, aqui no segundo passo, você deve escolher um nome que identifique o que deve ser abordado no seu podcast e que ao mesmo tempo interaja com a imaginação do público e seja de fácil memorização. Como exemplo, eu trago o podcast Código Aberto, do portal B9. O podcast trata do futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação. O nome faz alusão aos códigos de computadores que, querendo ou não, influenciam diretamente no dia a dia das pessoas. E o aberto, que remete ao acesso livre para qualquer pessoa entender sobre o tema. No caso aqui do UniNovaCast, o nome é uma referência institucional ao Núcleo de Inovação Tecnológica da Univale. Depois que você escolheu o nome, é hora de escolher uma boa identidade visual que lembre as ideias que você quer passar. Tome cuidado com artes sobrecarregadas, com muitos elementos e imagens ou ilustrações de bancos que não comunicam da forma correta. Reflita. No seu caso, menos pode ser mais. Ainda que nessa etapa, você tem que pensar sobre a periodicidade do seu programa. Ele vai ser diário? Vai ser semanal? Quinzenal? Bom, isso vai depender, claro, da disponibilidade de produção da sua equipe e do perfil do seu público também. Já aqui no terceiro passo, você deve reunir todas as informações sobre o episódio que você vai produzir. Bom, da seguinte forma. Voltando lá àquele exemplo que a gente começou, se vamos falar sobre viagens ao espaço, devemos recolher informações de quando aconteceu a primeira viagem, quem foi o primeiro astronauta, curiosidades sobre isso, mas lembre-se de sempre trazer algo novo ao seu programa. As últimas missões espaciais, quais novos projetos da NASA. Tente seguir o lead, que são aquelas perguntinhas básicas que vão nortear todas as suas informações. Elas são o que, quem, como, quando, onde, porquê. As respostas para essas perguntas devem estar distribuídas no decorrer do programa. Porém, nem sempre você terá que trazer elas dentro do seu podcast. Isso vai depender, claro, de tema para tema, ok? Então não se prenda sempre a isso. É importante ter boas fontes na hora da pesquisa. Escolha portais de confiança ou especializados no assunto. E se o podcast for aprofundar em algum tema e entrevistar alguém, você deve ter no roteiro o que será discutido com esse convidado. Antes da entrevista também, você deve conversar com ele para passar todos os detalhes da temática do programa, tudo que será discutido, para quem sabe você tomar nota de algum detalhe que tenha deixado passar. Tem que valorizar bastante o entrevistado. E vale um lembrete aqui, evite passar o roteiro para o seu entrevistado ou entrevistada com antecedência. Isso vai, óbvio, evitar discursos decorados e vai dar mais naturalidade para todo o seu podcast. Não se esqueça de instruir a pessoa de como funciona a dinâmica da gravação que vem a seguir. Assim ela ou ele entenderá que a conversa não pode ser cansativa. Após o roteiro estar pronto e todas as informações estarem organizadas, é hora de se preparar para a gravação. Você deve ter em mente o que pretende falar e o tempo que pretende gravar. Isso também vai de podcast para podcast. Não existe uma regra geral sobre o tempo ideal. Tem podcasts bons de 1 hora, como também tem ótimos de 10 minutos. O importante é o programa atingir o objetivo de comunicar sem exageros, pois isso pode arruinar a credibilidade do seu programa, certo?
O equipamento e o ambiente que você vai usar também faz total diferença. Procure gravar com fones de ouvido ou, se tiver à disposição microfones especiais, use-os também. Aqui eu trago uma dica para vocês: grave sempre com a distância de 1 palmo pelo menos para o microfone, porque aqui é uma distância correta que o microfone vai identificar a sua fala e ao mesmo tempo não vai pegar tanto ruído dela, não vai estourar o áudio e obviamente não vai pegar ruídos externos. Esses detalhes vão fazer total diferença lá na hora da edição, certo? Mas se você não tiver, claro, acesso aos equipamentos profissionais, acesso a fones, microfones profissionais, isso não vai ser um grande problema se você saber escolher o seu local de gravação. E aqui vai uma dica: se você tiver um cobertor por perto, ajuda, tá? Porque grave embaixo dele e você vai notar a diferença. Ele meio funciona como um isolamento acústico. Faz o teste aí para você ver. Ah, mas se eu for gravar e errar ou pronunciar algo incorretamente? Aí, você volta ao início da frase, conta 3, 2, 1 e recomeça novamente. Na fase de edição, você vai entender a função dessa contagem para a qualidade do áudio. Aconselhe também todos os integrantes do seu podcast a seguir essas instruções. Para gravar, você pode utilizar a plataforma Anchor. Se houver necessidade de gravar à distância, ele vai conectar os membros do podcast via internet como se fosse uma chamada. Posteriormente, essa plataforma vai te ajudar também na distribuição dos áudios. Caso utilize o programa, veja se sua conexão e a dos outros integrantes estão boas. Após a gravação, o Anchor vai salvar automaticamente o programa na sua conta. Aqui eu deixo uma dica: antes de usar esse programa, é interessante você baixar e testar as funcionalidades do aplicativo. Veja o que ele te oferece e aprenda um pouco lá mexendo mesmo, sabe? Vale a pena. No quinto passo, mas não menos importante, é a hora de editar. A edição é um passo crucial para a qualidade técnica do áudio. Aqui você pode reparar pequenos problemas na hora da gravação, como volume baixo ou pequenas falhas na fala de alguém. Por isso, é aconselhado falar aquele 3, 2, 1. Assim, quando for fazer o corte na edição, você sabe o ponto inicial e final dos programas. É importante você saber que fazer milagres na hora da edição é quase impossível. Então preste muita atenção quando for gravar. Com os arquivos devidamente selecionados e baixados, caso você tenha usado o Anchor ou qualquer outro aplicativo para gravar, você deve levá-lo até o programa de edição. Eu particularmente uso o Adobe Audition, mas tem outros no mercado que vão te ajudar também. Aí você pode pesquisar e ver qual que você se adequa melhor. Aqui vale lembrar que o próprio Anchor te dá opções de edição dentro da própria plataforma. Já dentro da plataforma, você deve editar primeiro os erros grosseiros, fazer recortes e ficar atento a erros de gravação. Com esse episódio limpo, com recortes e áudio de boa qualidade, é hora de montar o podcast. Aqui dentro da sua biblioteca, quando você estiver criando o episódio, você vai arrastar o que deseja editar para dentro desse quadrado. Depois dos cortes feitos, como eu já te mostrei, você pode adicionar algumas transições e algumas aberturas. Tudo bem simples, mas que pode fazer diferença para você que não tem acesso a outro programa. Aqui, por exemplo, eu achei interessante essa entradinha e quero colocar no podcast. Eu arrasto ele aqui numa sequência cronológica e quando eu for exportar, esse áudio vai estar exatamente nessa ordem. Mas suponhamos que nós escolhemos esse aqui para terminar o podcast. Aí a gente coloca aqui no final e quando salvar e exportar o episódio, ele vai estar exatamente nessa sequência. Feito isso, você deve exportar o seu programa em formato MP3, que é compatível com qualquer plataforma de streaming. Essa fase deve ser feita com atenção para não passar nenhuma falha, mas de preferência deve ser de forma rápida. Caso você esteja tratando de um tema factual ou temporal, por exemplo, lembre-se que você tem que prezar pela novidade. Se você está trazendo uma notícia de hoje, mês que vem ela já não vai mais fazer sentido porque ela vai estar velha. Então é isso, todos já vão saber o conteúdo que você pensou em ser novo. No sexto passo é hora da distribuição. Quando o podcast estiver pronto e vocês decidirem que querem mandar isso para o mundo, é hora de bolar uma estratégia para a publicação.
Escolha as plataformas de streaming mais populares. No caso do Brasil, o Spotify é o preferido para consumo desses materiais. Para isso, você pode utilizar o Anchor para distribuir em diversas plataformas simultaneamente, como o Google Podcasts, Apple Podcasts e o próprio Spotify. Aqui eu deixo um conselho para vocês. A aprovação nessas plataformas leva um tempinho, então não se preocupe se o seu podcast demorar a ser aprovado, porque algumas delas têm mais burocracias que as outras. Se programe certinho, se organize e vai dar tudo certo. Antes de postar, faça uma arte que remeta à temática do episódio. Aqui vale uma dica. Se você vai tratar de viagens ao espaço, por exemplo, ao invés de trazer uma imagem de um foguete que todo mundo imaginaria, mostre o que ninguém vê. Por exemplo, um espelho da viseira do astronauta refletindo a Terra. Feito isso, é hora de compartilhar com todo mundo o link do programa. Aqui você deve ter atenção ao seu público-alvo, porque você não vai compartilhar um podcast sobre terraplanismo com cientistas da NASA, por exemplo. Ao menos que eles estejam muito curiosos para saber sobre essas teorias. O boca a boca também pode ajudar bastante, porque às vezes você tem um episódio que seu amigo iria se interessar bastante. Você vai lá, comenta com seu amigo e se ele curtir, ele vai indicar para outras pessoas. Nessa fase você deve tomar cuidado com detalhes demais e spoilers quando for divulgar, pois pode tirar o interesse de quem vai ouvir. Textos imensos também não são aconselhados nesse caso, pois se a pessoa quisesse ler, ela iria em busca de uma revista ou um livro, e não de um podcast. Pessoal, estamos chegando ao fim aqui desse tutorial de como produzir um podcast, e vale lembrar novamente que não existe regras para produzir um. Cada um faz como achar melhor, mas existem detalhes que podem fazer a diferença nesse resultado final, como a organização. Bom, pessoal, esse foi o passo a passo de como produzir um podcast de forma bem simples. Espero que vocês tenham curtido e absorvido algo. E se tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato lá pelo Instagram, @uninova, e tirar dúvidas, mandar suas sugestões também, tá bom?